Dia 4 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Deus sempre nos sustenta. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 26. O sentimento de escassez latente tem cada vez mais assolado a vida das pessoas. Mas confie que Deus está com você e Ele o protegerá e o sustentará com sua graça provedora. A graça de Deus não envolve somente a nossa salvação, mas também todas as dimensões da vida. A graça de Deus está sobre você. Por isso, é fundamental confiar e entregar a sua vida por inteiro, corpo, alma e espírito, e depender totalmente do Senhor. Ele sempre irá fazer o melhor por você e não lhe deixará faltar nada do que você precisa. Na minha caminhada com Cristo, uma das decisões que tomei em 2007 foi pastorear uma igreja na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Que tempo precioso! Quantos ensinamentos e quantas dificuldades! Lá permaneci alguns meses. Uma das questões mais marcantes foi quando, mesmo com escassez de recursos financeiros, minha família e eu permanecemos fiéis ao Senhor, confiantes de que Ele nos sustentaria. Lembro-me de que, certa vez, só tínhamos arroz em casa. Saí pela manhã para cuidar da igreja e, quando retornei ao meio-dia para almoçar, que surpresa! Encontrei nossos armários cheios de alimento, pois uma família da igreja simplesmente entendeu que precisava comprar algo para nós. Deus cuida de nós de formas que não conseguimos entender. Troque a sua angústia por fé e esperança no Pai. Por mais que você não consiga agora enxergar o que vem depois da curva da estrada da sua vida, Ele reservou um amanhã muito especial para você. A frase de hoje é: todos os milagres serão liberados sempre que a fé for acionada. Lendo mais uma vez: todos os milagres serão liberados sempre que a fé for acionada. Como diz a mensagem de hoje, Deus sempre nos sustenta. Seja qual for a situação que você precisa de uma providência de Deus, Deus sempre tem a resposta que você precisa. No devocional que lemos hoje, o pastor Júnior Rostirola contou o testemunho da falta de alimento e que uma família foi tocada pelo Espírito Santo para levar o alimento que eles precisavam. Mas essa escassez de mantimento que o pastor Júnior Rostirola passou e que foi suprida por Deus, não é a única escassez que Deus cuida e sustenta. Talvez você esteja com falta de paz e Deus pode trazer a paz que você precisa.
Talvez a escassez seja na falta de fé. Você não está mais conseguindo acreditar nas promessas que Deus teve na sua vida. Eu digo teve porque de repente você já ouviu Deus falando com você. Deus já usou pessoas para dizer a você. E você não acredita mais que essas promessas estão de pé. Você não acredita mais que Deus tem essas promessas ainda para se cumprir na sua vida. Você pensa, Deus teve essa promessa no passado, mas não tem mais. Mas a palavra de hoje está dizendo que Deus ainda tem de pé todas as promessas que Ele fez a você. Talvez a sua escassez seja de saúde. Você se encontra um pouco enfermo, você se encontra um pouco enferma, pensando assim, Deus, eu era mais saudável, agora eu estou ficando muito doente. Mas Deus, Ele alcança a sua vida trazendo força, trazendo saúde, trazendo restauração na sua vida. Então, seja qual for a falta, a escassez, a preocupação que tem tomado conta da sua mente, que tem tomado conta do seu coração, ou que tem tomado conta da sua casa, Deus sempre nos sustenta. Não perca a sua fé. Acione a fé. Como nós lemos aqui a frase de hoje, todos os milagres serão liberados sempre que a fé for acionada. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. No mesmo capítulo de Hebreus, está escrito no verso 1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. Você pode não estar vendo, mas você tem fé em Deus. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos e a prova das coisas que se esperam. A fé é a certeza de que Deus já tem a resposta e essa fé é que nos traz esperança. Esperança é a espera de que vai acontecer. A esperança é a certeza de que Deus vai realizar. Por isso, aquele que tem fé espera, porque sabe que vai receber. Hoje é o dia 94 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 33, e a palavra-chave de hoje é valor. Você tem muito valor. A palavra-chave de hoje é valor porque destaca que você tem muito valor para Deus. Ele sabe das suas angústias, das suas preocupações, das suas necessidades, das suas fraquezas e falhas, e Ele recebe todas as orações daqueles que confiam nele, daqueles que falam com Ele em oração e com fé. Não duvide que Deus ouve e responde ao que você precisa. Você tem muito valor. E agora quero fazer um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Deus. Deus ama tanto você que Ele enviou o único Filho dele, Jesus, para que entregasse a vida na cruz para trazer a salvação para todos nós. Estamos na semana da Páscoa e a Páscoa relembra a morte de Jesus na cruz
em uma sexta-feira em que ele morreu, entregando a sua vida para perdão dos pecados de toda a humanidade. Ao domingo, ele ressuscitou, mostrando que ele tem poder. Ele voltou para os céus e ele está à direita de Deus. Hoje ele escuta todas as orações e intercede por todos os que falam com ele. Então aqui eu quero fazer um convite a você para que faça essa oração de confissão comigo. Nessa oração de confissão, você confessa que você quer entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como Senhor da sua vida. Ele ser o Senhor da sua vida significa que Ele cuida de você em tudo. E Ele ser o seu Salvador significa que Ele salva dos seus pecados. Com isso, você vai receber o Espírito Santo em você, que é o próprio Deus em você, que vai te ajudar e guiar até chegar ao céu. E Ele ainda vai escrever o seu nome no livro da vida, que é um livro que fica no céu, onde estão os nomes dos que aceitaram Jesus e que se tornam filhos, se tornam filhas dele. Então, ligue o seu pensamento com Deus agora e ore comigo. Faça essa declaração. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja, uma comunidade de fé, uma célula que prega que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. E participe dos estudos bíblicos para que você conheça mais a respeito da vontade de Deus para a sua vida e comece a orar diariamente. Ore todos os dias. A oração é uma conversa. Da mesma forma como você conversa com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com a sua filha, você pode conversar com Deus, dizendo: Deus, eu agradeço pela vida, pela moradia, pela família, pelo trabalho, pela saúde, por tudo que eu tenho recebido. E eu quero colocar a minha vida totalmente nas tuas mãos e peço que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude a minha família, cada pessoa da minha família. E peço que o Senhor me ajude na reunião que eu tenho hoje à tarde, no trabalho que eu preciso fazer. E coloque as suas demandas nas mãos dele. Fale a respeito das suas faltas. Fale a respeito das suas necessidades diretamente com ele. Ele responderá com certeza. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Que o Senhor nos sustenta em todas as nossas necessidades. Peço que o Senhor abençoe esse teu filho, essa tua filha agora que ora e que está aflito, que está aflita, que está angustiado, que está preocupada, que está pensando: como eu vou resolver esse problema? Peço que o Senhor venha trazer o alimento para aqueles que precisam, que o Senhor abra portas para aqueles que estão com as portas trancadas, que o Senhor derrame saúde para aqueles que estão enfermos, que o Senhor visite os que estão buscando a libertação de algum vício, que o Senhor derrame a porção dobrada do Espírito Santo para trazer a renovação e a restauração da alegria do Senhor, para que esse teu filho, essa tua filha possa mais uma vez se alegrar e sentir que o Senhor está bem perto, muito mais perto do que parece. E peço que o Senhor agora abençoe esse dia, derramando bênçãos de prosperidade espiritual, emocional, física e também financeira. Te peço que o Senhor venha libertar aqueles que estão em cadeias, em prisões. Que o Senhor envie pessoas para pregar
para essas pessoas para que elas saiam restauradas e prontas para seguir os teus caminhos. Abençoa e faz dessa forma para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Agora, vamos fazer a leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 33. Esse capítulo que nós vamos ler conta a história do reencontro de dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó tinha traído a confiança de Esaú. Ele usou as roupas de Esaú e ele foi até o pai, que era Isaque, e disse para o pai que ele era Esaú, para que ele recebesse as bênçãos de Deus. Como Isaque já estava cego, ele tocou em Jacó, sentiu as roupas de Esaú e abençoou Jacó. Quando Esaú chegou e descobriu o que Jacó tinha feito, Esaú disse dentro do coração: eu vou esperar o pai falecer e depois eu vou matar Jacó. Por causa disso, a mãe, que era Rebeca, disse para Jacó que fosse para a casa do irmão dela. E ele ficou lá por muitos anos. Ele se casou, formou a sua família e depois de muitos anos ele teve uns embates com o tio dele. E Deus disse para Jacó: agora você vai voltar para a sua terra. E Gênesis capítulo 33 fala sobre esse momento em que Jacó volta para a sua terra e ele reencontra Esaú. Vamos ler aqui a história. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. Nos capítulos anteriores, nós lemos que Jacó se casou com Léia e Raquel, que eram duas irmãs, que eram as primas dele, que eram as filhas de Labão, o tio dele. E o tio dele, o Labão, deu uma serva para Léia e uma serva para Raquel. Então Jacó estava voltando e ele estava voltando com Léia, com Raquel, com as duas servas, uma de cada uma delas, e mais os filhos. Então o que ele fez? Quando ele viu que Esaú estava com 400 homens, ele dividiu todas as famílias que estavam com ele. Ele pôs as servas e seus filhos na frente. Depois ele pôs a Léia e os seus filhos. Depois ele pôs a Raquel e José. Raquel só tinha um filho. Raquel só tinha José. Por último, os derradeiros. 3. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. O que essa história tem a ver com a mensagem de hoje? Talvez você precise de um reencontro com algum familiar, com quem houve um desentendimento, e isso está removendo a sua paz. E essa história mostra o reencontro de dois irmãos. Esaú e Jacó estavam brigados. Jacó tinha traído a confiança de Esaú. Mas depois de muitos anos aqui, Deus preparou o reencontro entre eles. Nos capítulos anteriores, nós lemos que Deus disse para Jacó: volte para a sua terra. Então, se Deus disse para Jacó voltar, Deus
já tinha preparado esse reencontro. Deus cuida também do perdão e do reencontro com as pessoas da sua casa, da sua família, e ele cuida disso também. Versículo 5: Depois, o Esaú levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. 6. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Nos capítulos anteriores, Jacó, antes de chegar até Esaú, com as suas mulheres e com a sua família, ele mandou 3 rebanhos. Ele separou cabritos, separou bodes, separou ovelhas, e ele pediu que os empregados dele fossem na frente e dissessem para Esaú que eram presentes que ele estava dando. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então Esaú perguntou aqui para Jacó: Para que tinham mandado o bando antes dele encontrar com Jacó e com a sua família? E Jacó respondeu: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Aqui nós vemos que Jacó tratou Esaú com respeito e consideração. Ele dizia: Meu senhor, e se colocava como servo, se colocava em uma posição de humildade. Muitas vezes, os problemas dentro de casa acontecem por falta de humildade. A humildade aplaca a ira, afasta a raiva. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Então Jacó fez questão de dar os presentes ao seu irmão. Ele ficou muito feliz com a reconciliação na família. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Então aqui eles se despediram. O Esaú disse que ele poderia ir em paz, porque ele estava com as mulheres, e Jacó estava com as mulheres e com vários animais. Então Jacó disse: Para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Basta, é suficiente a nossa reconciliação. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Então Esaú seguiu o caminho dele. E o Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém,
que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então, essa é a leitura de hoje, o reencontro de Jacó com Esaú. Jacó ficou feliz por ter voltado para sua terra, por ter visto seu irmão depois de muitos anos, por ter alcançado o perdão do seu irmão, por ter dado presentes ao seu irmão e por ter comprado um novo terreno na terra para onde ele foi e se instalado. E ele levantou um altar que ele chamou de Deus. Significa que ele entregou a sua vida totalmente a Deus, dizendo: esse altar aqui que eu estou levantando é a memória de que tudo na minha vida depende de Deus e eu tenho Deus como prioridade na minha vida. Que você possa colocar Deus como prioridade na sua vida, porque é dele que vem todo o sustento para tudo aquilo que nós precisamos. É dele que vem o fôlego de vida, é dele que vem a vida, é dele que vem tudo o que nós temos e, portanto, ele merece sempre prioridade e glória. Diga glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo e amém.